vamos já para o nosso próximo painel. Renda fixa, a beleza de ser o que é. Para o nosso próximo painel, nós vamos contar com a participação do Eduardo Carvalho, sócio fundador da P8 Investimentos. O Rodrigo Maranhão, sócio da Cadima Asset Management. O Sérgio Silva, founding partner da Tenax Capital. E quem vai mediar o nosso próximo painel é o Lívio Ribeiro, sócio da BRCG. Sejam muito bem-vindos ao palco do TAG Summit. Obrigada a todos os nossos painelistas pela presença aqui conosco. Lívio, passo a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Sem problema. Bom, de início eu queria agradecer à TAG pelo convite para moderar esse painel. Nós já estamos juntos há algum tempo, é a primeira vez que eu venho no evento e está sendo uma honra. Eu espero que a gente continue fazendo isso por muitos eventos pela frente. Nesse painel, a ideia, na verdade, a escolha foi muito bem feita, né, de gestores que têm enfoques distintos, né, estratégias distintas, e que estão olhando mais ou menos para o mesmo cenário, esse cenário super confuso que foi descrito inúmeras vezes aqui durante a nossa apresentação, e entregando resultados de maneira consistente, sempre de forma muito cuidadosa, sempre entregando e buscando avançar na gestão do portfólio dos seus clientes. Então, eu queria pedir de início para que vocês se apresentem, cada um de vocês, contando um pouco das suas histórias, das histórias das instituições, para depois a gente continuar com o nosso cenário. Por favor, Eduardo. Eu começo, então. Boa tarde a todos. Então, começar agradecendo a TAG pelo convite, dando parabéns também para a TAG por mais um evento. Eu tive a satisfação de participar do primeiro evento em 2019, antes da pandemia. Então, é um prazer grande ver o evento crescendo e ver que ele já se tornou um marco na agenda aqui de todo mundo. E parabéns, eu soube agora, antes de entrar aqui, que a TAG faz 18 anos, então parabéns por isso também. E é uma satisfação grande estar aqui com vocês três. Eu sou sócio fundador da Pacífico, agora a P8. Né? Eu comecei minha carreira como gestor de recursos em 98. Né? Então, engraçado, passou tanto tempo, mas vários paralelos até podem ser feitos com o dia de hoje. Então, naquela época também um período de grande incerteza, né? Eleição presidencial logo depois, né? O Lula se elegeu, então acho que todo esse debate volta. Eu estava conversando um pouco com o Lívio, antes da gente entrar aqui, falando de renda fixa. Quando eu comecei também, por exemplo, a NTNB nem existia. A primeira NTNB foi emitida em 2002. E na época ninguém queria NTNB, né? Ela se tornou popular, ganhou tração ali a partir de 2005, 2006, quando o cenário de Brasil já melhorava, ainda, né, num ambiente de muita incerteza. Então as pessoas realmente queriam aquela proteção de inflação, era um negócio muito valorizado por todos. Então eu faço gestão de renda fixa desde aquela época. Meu foco é gerir renda fixa de forma ativa, tanto em fundos multimercado quanto em fundos diretamente dedicados à gestão ativa de renda fixa. Bom, obrigado aí à TAG pelo convite para o evento, obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu me chamo Rodrigo Maranhão, sou diretor de gestão da Cadima Asset. Também comecei minha carreira fazendo gestão de renda fixa, só que dentro de tesouraria de banco, depois acabei migrando para o mundo quant. E a Cadima é a gestora quant mais longeva do Brasil, com histórico desde 2007. Hoje em dia são 14 produtos no portfólio, todos eles 100% quantitativos, indo desde multimercado, renda variável e, mais recentemente, lançamos aí alguns produtos de renda fixa. E aí espero contribuir aí para o painel, trazendo uma visão um pouquinho diferente desse mercado aí, visão mais sistemática, mais quantitativa. Perfeito. Sérgio, por favor. Bom, prazer estar aqui, obrigado à TAG pelo convite. Sou sócio fundador da Tenax. A gente abriu a Asset há 5 meses praticamente. Sonho da vida, finalmente um projeto onde eu, Alexandre Silvério, Rodrigo Melo, Cassiano Ciampone, Vinícius Fukushiro, a gente finalmente conseguiu juntar muitas das pessoas que a gente trabalhou durante a vida, viu o quanto que é difícil ter pessoas que comungam dos mesmos valores, e a gente finalmente conseguiu abrir essa asset com a nossa cara para fazer uma gestão agregando alfa, tomando risco, fazendo pesquisa macro profundamente. A nossa economista-chefe comanda o departamento econômico, que é a Débora Nogueira. Então, prazer estar aqui. Estou no mercado há 28 anos, acho que os cabelos brancos já dizem isso, né? Não são luzes.
como a gente costuma brincar. Já passei por inúmeras crises, sempre focado no mercado de pré, mas também olhando o mundo macro, porque no final das contas é o que a taxa de juros é um componente muito importante para o valuation de bolsa, para tudo que a gente pode imaginar. A economia funciona com base em taxa de juros. E é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado de novo, TAG. Excelente, pessoal. Deixa eu colocar, quando a gente estava preparando esse seminário, teve uma reunião interna com a Chica e ela cometeu um ato falho que foi maravilhoso, que ela me sugeriu que eu fizesse uma introdução falando da desconjuntura global. E é perfeito, né? Assim, de fato, a gente está num momento onde tudo está balançando ao mesmo tempo, lá fora e aqui. E isso traz, primeiro, traz muitos desafios, evidentemente, todos vocês aqui estão bastante cientes disso, traz também muitas oportunidades e a capacidade da gente extrair assimetrias e oportunidades, de fato, de gestão, uma gestão ativa, que é o caso de vocês três. Então, eu queria perguntar para cada um como vocês têm operado nesse cenário durante os últimos, 18, 24 meses e a forma como isso pode preparar os próximos passos para as suas instituições no futuro próximo. Vamos começar ao contrário agora. Vamos lá. O Sérgio começa primeiro. Como eu falei, a gente abriu há 5 meses, a gente teve que cumprir um non-compete da instituição que a gente saiu, mas a gente estava sempre acompanhando o mercado de perto, até para na volta estar na ponta dos cascos para fazer tudo. Eu acho que hoje a gente tem um cenário muito diferente. Em que sentido? Acho que a gente nunca viveu esse problema de inflação global da maneira que a gente está vendo agora, e a gente está efetivamente tendo que lidar com parte fiscal, estímulos, pandemia. Eu acho que isso tudo, quando a gente coloca no liquidificador e bate, eu acho que é um desafio muito grande dos principais bancos centrais para efetivamente combater uma inflação que quem está em países emergentes, que os brasileiros são muito acostumados a viver esse tipo de coisa, mas o pessoal lá fora não tem a mínima noção. Quando você chega para o americano médio, o que é inflação no nível que está nos últimos 40 anos, muito provavelmente não foi visto. Então, como eu disse antes, a gente tenta fazer uma análise macro muito profunda, levando em consideração o mundo inteiro, pegando as fases de ciclo macroeconômicos nos principais países do globo e tentando juntar esse quebra-cabeça para conseguir expressar e ver qual o impacto que isso tem para a política monetária brasileira, como é que isso vai funcionar, dado que são produtos que podem operar só Brasil e só taxa de juros. A gente tenta bater tudo isso no liquidificador e ver como é que a gente expressa as posições. Talvez seja interessante a gente deixar o Rodrigo para o final, né? Vamos lá, Eduardo, por favor. Tá bom, vamos lá. Eu entendo que a sua pergunta ali falar um pouco do que como a gente vem vindo e o que vocês têm feito no último ano. Exato. Foi um ano e meio, né, de muito ineditismo, acho que para todos, até nós que temos cabelo branco já vimos muita coisa. Eu acho que acontece algo, né, nesses últimos 2 anos, coisa que praticamente pouquíssimas pessoas tinham visto, né, como inflação de 9% nos Estados Unidos, aconteceram. De certa forma, eu gosto de pensar na pandemia, né, pelo lado econômico, sem falar na parte humana, né, que obviamente foi uma tragédia enorme, mas no lado econômico eu vejo muito como uma economia global que vinha bem, de repente se depara, né, joga uma mancha de óleo na estrada, uma casca de banana, ninguém sabe como reagir àquilo e, simultaneamente, a gente tem todos os bancos centrais do mundo virando o volante para um lado, para a esquerda, reduzindo taxa de juros e voltando àqueles níveis que a gente viu em 2008, aqueles instrumentos que foram criados em 2008, como juro zero, compra de ativos, né, o quantitative easing. Os bancos centrais foram muito rápidos em voltar a utilizar isso. Todos os governos do mundo também gastando, usando política fiscal, né, elevando as suas dívidas. Então, políticas muito fortes, coordenadas, ainda que esse não fosse o objetivo, mas em função da pandemia que assolou o mundo inteiro ao mesmo tempo, e na mesma direção, né? Acho que isso nunca, há muito tempo que a gente não via uma coordenação tão forte de políticas na mesma direção. E isso deu no que deu, né? Se por um lado, talvez a queda da atividade econômica não tenha sido tão forte, né, o ministro Paulo Guedes estava aqui ontem, ele sempre gosta de falar, né, lembrar que muita gente achava que o PIB no Brasil pudesse cair 10% naquele ano e, na verdade, só caiu 3,9%. A inflação também, a gente, né, no momento, o mercado todo achava que a inflação aqui no Brasil pudesse ser de 2%, 1,5%, né, abaixo do piso.
Isso não aconteceu, acho que isso tudo é consequência dessas políticas, tanto fiscal como monetária de estímulo. E agora a gente vive o outro lado da moeda, né, que é a inflação que subiu muito as commodities primeiro, então a gente viu o petróleo subir barbaramente, né, e ainda veio esse outro choque, depois foi a guerra na Ucrânia esse ano, commodities agrícolas e inflação no mundo inteiro. E agora a gente vê são as políticas também coordenadas na direção oposta. Então, o mundo inteiro, bancos centrais, não só de países em desenvolvimento como nós, mas economias maduras, subindo taxa de juros, né, uma alta de juros nos Estados Unidos, principalmente, como o Sérgio colocou, que há muito tempo a gente não via. Os governos também apertando, né, desfazendo todo aquele estímulo que foi colocado, com o objetivo de, né, combater a inflação que está alta no mundo inteiro. Então, realmente, isso tudo foi muito inédito. Falando sobre a sua pergunta específica, né, como é que a gente fez nos portfólios, como é que a gente lidou com tudo isso, eu acho que quando veio a pandemia, a gente conseguiu, de alguma forma, entender que o Banco Central aqui ia ter que reagir. Tá? Hoje em dia, muita gente critica que teria sido um erro colocar a Selic a 2. Acho que analisar depois que o tempo passou, né, é muito mais fácil. Na época, todo mundo deve lembrar, estava todo mundo trancado dentro de casa. As projeções, né, que se falava era de PIB caindo 10, de inflação de 1,5%. A Selic estava em 4, né, já era um nível inédito, baixo. Selic que era de 6 durante o último ano eleitoral, né, se a gente for falar de eleição daqui a pouco, acho que é sempre bom lembrar que a Selic estava em 6 durante a última eleição, tinha caído para 4. Vem a pandemia, o Banco Central estimula, né, com medo da inflação ficar abaixo do piso. A gente ali, então, acho que foi um momento muito bom para a renda fixa, né, uma continuação daqueles anos que já vinham, um momento bom para a renda fixa, bom para pré-fixado, bom para duration, ruim para a NTNB, né, mais um ano ruim tinha sido, né, desde 2016, eram anos ruins para a NTNB, onde o pré-fixado dava muito mais dinheiro, ruim para o pós-Selic também. Isso tudo muda, né, da água para o vinho a partir do final de 2020, final de 2021. Acho que a inflação que veio a seguir, né, sistematicamente surpreendeu bastante o mercado. A guerra na Ucrânia esse ano foi um choque também, como eu já falei agora há pouco, que impactou muito o preço de commodities. Então, a gente acabou tendo um portfólio totalmente oposto do que a gente tinha até então, né? Se até a pandemia, na verdade, desde de 2016 até a pandemia, os nossos portfólios de renda fixa eram muito pré-fixados, quase nenhuma NTNB, né? Porque eram anos onde a inflação era constantemente revista para baixo. E a partir daí a gente começou a ter um portfólio oposto a esse, com muito pós-Selic, com NTNB, principalmente de curto prazo. E agora a gente começa, né, uma nova etapa, acho que vou deixar isso para a próxima, para passar a palavra para o Rodrigo, onde talvez o pré-fixado possa voltar a ter um upside muito bom. Bom, acho que uma das coisas mais interessantes quando você vai passando algum tempo no mercado é que você percebe que não existe uma única forma de ganhar dinheiro, né? E nesse sentido é interessante assim, ouvir as visões de vocês, porque acho que é uma coisa que eu tenho muita convicção que eu não sou bom em fazer, é fazer essa leitura de cenário. Não sei fazer isso. Minha expertise é outra, é de fazer conta e tal. E a abordagem como a gente olha os mercados e atua nos mercados lá na Cadima é o que se chama de abordagem quantitativa, né? Que ela se baseia basicamente em 3 pilares. É o pilar da sistematização da tomada de decisões, o pilar da automatização dos investimentos, você ter robôs para te ajudar a operar, né? E principalmente você criar esses processos, essas sistematizações a partir de um emprego da metodologia científica ali no processo de investimentos. Ou seja, você fazer testes exaustivos para entender assim, poxa, se eu agir dessa forma, o que eu posso esperar de resultados, como é que vão ser os meus riscos, etc. Então, é uma abordagem muito, muito baseada em processos, tá? Eu criar regras e definir como que eu devo atuar em cada situação. Aqui no evento da TAG a gente já teve a oportunidade de ouvir alguns outros gestores quantes, né? Hoje, mais cedo, inclusive, teve o pessoal lá da AHL, e eles falaram muito, por exemplo, sobre um tipo de estratégia que chama Trend Following. E os nossos fundos de renda fixa, especificamente, a geração de alfa vem desse tipo de estratégia. O que é o Trend Following? Trend Following, basicamente, são modelos matemáticos onde você está olhando para o movimento dos ativos, tenta identificar se o ativo está numa tendência de alta, se está numa tendência de queda ou se está sem tendência. Se você identificar que ele está subindo, ou seja, que está numa tendência de alta, você vai comprar ele.
você não vai procurar explicação, não vai tentar ler jornal, ver projeção. Não, o modelo, a fórmula matemática é soberana. Deu sinal de compra, ele vai comprar. Da mesma forma, o ativo está caindo, aquela fórmula matemática que identifica um sinal de venda, ele vai ficar short, vai apostar na queda e funciona dessa forma o trend follow. É uma estratégia bastante usada lá fora, são dezenas de fundos com décadas de experiência aqui. A gente lá na Cadima já faz isso já há bastante tempo também. Só de histórico de Cadima desde 2007, sendo que o meu sócio começou a fazer isso na tesouraria de um banco desde 2002 aqui no Brasil. Então, assim, é um longo histórico e aí acho que a beleza disso é que não é que seja melhor ou pior do que a abordagem discricionária macro tradicional, mas é uma forma diferente. Quando você pensa num portfólio ali de renda fixa, pode fazer sentido a fundação ter ambas abordagens na carteira e aproveitar isso. E aí, falando um pouco mais de posição, que você também perguntou aí dos últimos 18 meses, tem uma coisa interessante que esses modelos eles não têm vieses para nenhum dos dois lados, não é? Tem a mesma facilidade de operar comprado ou operar vendido. Eu lembro quando eu comecei minha carreira que era discricionário, eu olhando para trás, hoje eu vejo claramente eu tinha um viés de querer ficar aplicado, que acho que é uma coisa que muito gestor... Mas o robô é uma beleza do que ele faz, que ele não tem esse viés. Então, poucos meses atrás, ele estava tomado praticamente em todos os vértices daí. Agora ele está aplicado praticamente em todos. Então, isso pode mudar e o sinal vai ser soberano ali. Então, é uma coisa interessante que pode agregar ali quando você pensa numa gestão feita também dessa forma. Assim, eu acho que o interessante desse painel, na verdade, está sendo exatamente isso, né? Porque a gente tem um swing de cenário que é muito forte, né? E ele é percebido ou numa leitura macro ou numa leitura quantitativa, né? E a importância da gente ter estratégias ativas de gestão para poder exatamente antecipar e surfar essas ondas que viram, né? Efetivamente, elas viram vamos dizer assim, em economias mais estáveis, talvez elas virem com menos intensidade do que na brasileira, mas hoje, realisticamente, o mundo não está exatamente estável. Então, esses grandes swings de posição e de direcionamento de operação, eles estão acontecendo tanto lá fora como aqui. Nesse sentido, a gente falou um pouquinho do que aconteceu. Eu queria que vocês desenvolvessem também, hoje, olhando para frente, como vocês veem, qual é a estrutura de operação, o que é interessante fazer e como vocês têm pensado em operar, olhando, não vamos definir um horizonte muito curto de tempo, tá? Mas vamos pensar nos próximos 24 meses, tanto o mundo quanto o Brasil, como vocês conseguem ver para que caminho, pelo menos nesse momento, o nariz de vocês está apontando? Vocês podem escolher a ordem, eu sou totalmente permissivo, assim, vocês olharam para mim? Então pronto. A gente vem de 2 anos bem desafiadores, né? A gente já falou aqui, respondendo a sua primeira pergunta, né? Onde muita coisa inédita aconteceu. Hoje, a economia brasileira está com uma Selic de quase 14, né? O que é inimaginável a gente pensar que em 6 anos o Brasil, né, foi de uma Selic de 14,25 em 2016, caiu para 2 e agora volta para quase 14, né? São pouquíssimos países sérios, digamos assim, que têm uma oscilação de taxa básica tão grande, né, num horizonte tão pequeno de tempo. O nosso trabalho de gestão ativa é sempre olhar para frente, né? De certa forma, o que passou, a gente tem que tentar, através, né, no nosso caso, nosso processo, usar muita análise macro, né? Análise macro realmente de ponta, onde a gente usa muita parte quantitativa, né? Que o Rodrigo estava falando tão bem, mas mais na área de research, de pesquisa, para tentar ver para onde as coisas vão, né? Acho que o nosso trabalho de gestão ativa, muito mais do que prever, né? Acho que é um trabalho diferente de economista mesmo, que deveria, né, falar da economia, o que vai acontecer com a economia. O nosso é muito mais prever de onde virá surpresa, né? Porque, como a gente fala, o que todo mundo vê, aquilo que já é consensual, está no preço. Então, se você está vendo o mesmo que todo mundo está vendo, não tem oportunidade ali. Então, o nosso trabalho é sempre investigar, pesquisar, sondar para que lado virá surpresa. E quando a gente olha para frente, o que a gente vê hoje na renda fixa, na minha visão, é um cenário extremamente interessante, porque a gente tem hoje uma renda fixa aqui, local sempre, extremamente rentável, né? Então, a gente já falou da Selic, que está a 13,75, mas a gente teve pré-fixados até poucos dias, né? Já houve um movimento importante aí nessas últimas 2 semanas, mas pré-fixado até de prazo curto, acima de 14.
as NTNBs, como todo mundo sabe, em torno de 6. Então, a gente tem uma renda fixa que está extremamente rentável e, na minha visão, com muita oportunidade. De certa forma, acho que se o Brasil for rentável daqui para frente, isso começará pela renda fixa e a renda fixa será muito rentável também. O cenário hoje, eu acho que duas coisas estão acontecendo, que pela experiência costumaram trazer oportunidades relevantes, que são uma Selic que chega a um fim do ciclo, né? Nesse caso, o ciclo de alta, no passado já houve ciclos de baixa também, e a gente viu nesses últimos anos que as pessoas sempre esquecem um pouco, né, quando a Selic está lá em cima, esquece que funciona e que alguma hora ela vai poder cair. O contrário também, quando a Selic estava lá embaixo, eu lembro no nosso painel de 2019, a Selic muito baixa, a pergunta era se a renda fixa tinha morrido, né, e a gente vê nada como um dia após o outro. Mas, então, dois elementos no cenário que eu acho que trazem grande oportunidade. Portanto, uma Selic no fim do ciclo e eleições presidenciais. Nesses últimos 20, 25 anos de gestão, sempre houve oportunidade relevante quando a gente se deparou com isso. E aí, sem querer se prolongar muito, mas acho que quando a Selic chega no fim do ciclo, a Selic, o Lívio sabe isso melhor do que a gente, ela demora para atuar sobre a economia, né? E ela atua de diferentes formas, que é o que a gente chama de economia de canais de transmissão da política monetária, que são mecanismos através dos quais o juro tem os seus efeitos, né? O objetivo do juro estar alto agora é fazer a inflação baixar, e ele faz isso de diversas formas, né? Por exemplo, o próprio investidor, né? Até as pessoas, né, que desde o ano passado vem essa Selic tão alta e começam a, né, mudar suas carteiras, sair talvez de investimentos de maior risco, como renda variável, procurando a renda fixa. Outro mecanismo importante é a taxa de câmbio, né? Hoje a gente vê taxa de câmbio em níveis muito mais apreciados do que ano passado, por exemplo, quando a gente via aqueles 5,80, 5,90, quase 6, o câmbio bateu 4,70, hoje está em torno de 5. Isso é fruto da taxa Selic estando alta. Um movimento que a gente acha que a gente vai ver agora no segundo semestre é uma atividade econômica mais fraca. A gente começa a ver alguns sinais, principalmente em consumo de bens duráveis a prazo, financiados, como compra de veículos, que já está caindo bastante. Eu acho que essa queda da atividade no segundo semestre não vai ser tão forte quando os modelos mostram, em parte, que o governo está colocando dinheiro, né, na mão das pessoas nesse segundo semestre, via redução de impostos e bolsas, né, auxílio, etc. E quando isso tudo se soma, né, se agrega, a gente tem uma inflação que começa a cair. A gente já, né, acho que todo mundo já revisou bastante para baixo a inflação esse ano. Para o ano que vem também, a gente tem números um pouco abaixo do consenso. E eleição, acho que o segundo fator que eu falei, eleição, né, tipicamente gera ansiedade, né, gera incerteza, principalmente num país como o Brasil, onde tipicamente os candidatos têm um discurso, né, populista antes da eleição. Você não, né, antes de uma eleição, você não fala que você vai ter que, né, fazer uma dieta, né? Ninguém vai para o restaurante pensando em fazer dieta. Historicamente, o que a gente vê, na verdade, eu não quero, né, o nosso papel aqui não ter ideologia política, mas a gente hoje vê um país que está, né, numa eleição polarizada, onde 40% de brasileiros detestam um dos candidatos, outros 40% detestam o outro. Então, você tem 80% de pessoas ansiosas, né, nervosas, preocupadas, tudo isso nesse ambiente de populismo, e a gente acha que isso passa, né? As credenciais fiscais desses dois principais candidatos, na nossa visão, são positivas, tá? A gente já fazia gestão de renda fixa em 2003 até o final do primeiro mandato do governo Lula. Foram governos de responsabilidade fiscal. Governo Bolsonaro atual também, né? A gente tem uma métrica que a gente gosta de acompanhar, que é como é que estava o resultado primário quando aquele presidente recebeu o governo, o país, né, e quando ele entrega. E o Bolsonaro fez um esforço primário grande. Então, a gente acha que quem quer que seja eleito a partir de novembro, falando de forma resumida, vai fazer o que precisa ser feito, vai fazer o que é necessário. E a gente, então, tem espaço aí, bastante oportunidade, eu acho, na renda fixa, e a gente já começa a botar os portfólios posicionados para isso. Não sei, Rodrigo ou Sérgio, o que vocês preferem? Tanto faz. Então, Parou aí? Posso falar? Vamos lá. Bom, maldade de falar depois que o cara explica tudo, né? Então, mas vamos lá. Eu acho que concordo com muita coisa que o Eduardo falou, mas eu acho que tentando complementar um pouco, eu acho que o grande desafio agora é a gente conseguir entender como é que o mundo vai lidar com uma inflação que é muito mais alta e com todos os efeitos
fiscais e monetários que os bancos centrais tiveram que fazer para combater uma pandemia. Eu acho que a pandemia é o grande ponto que é fora da curva disso, porque ninguém nunca viveu, independente de se eu estou no mercado há 10, 20, 30 anos, a nossa geração, as gerações passadas, nunca viveram um estímulo vindo de pandemia. Então, eu acho que tem uma coisa que é muito curiosa nisso, que é o comportamento dos agentes, das pessoas em si, em relação, quando a gente olha, por exemplo, a inflação de serviço. Problema, anedóticos, né? Vamos lá. Todo mundo que viajou para fora recentemente, acho que são pouquíssimas as pessoas que não tiveram a mala extraviada ou perdida. Então, mesmo com os preços de serviços muito altos, as pessoas se depararam com uma situação, depois que passaram pela pandemia, que foi tão traumática, que o pessoal para e olha e fala o seguinte: não, eu vou consumir, não tem jeito, eu quero consumir, porque eu abri mão de muita coisa durante muito tempo, posso ter passado por algum trauma nesse período, então agora eu quero viver um pouco mais. Do outro lado, você tem os bancos centrais querendo combater um pouco da inflação e tentando brigar contra esse comportamento novo das pessoas, a maneira nova de pensar. Então, eu acho que quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos não tem inércia inflacionária, o Brasil tem um pouco mais, efeitos de moeda, ou o que quer que seja, a gente vai estar sempre olhando e pensando, será que a gente vai conseguir combater a inflação, que eu acho que é o grande tema global hoje, de uma maneira tão fácil que da mesma maneira que a gente combateu há pouco tempo atrás? Quando a gente olha, por exemplo, lá fora, comportamento de taxa de juros americana, os movimentos da curva e o quanto que o S&P vai e volta, e quando você olha efetivamente o que isso significa para o dinheiro disponível para o cidadão americano, é o tipo da coisa que na cabeça do Fed deve ser uma maluquice, porque ele olha e fala o seguinte: bom, eu dei 2 altas de 75, que é uma coisa que é raríssima, mas a curva inverteu e talvez eu tenha um afrouxamento de condições financeiras, coisa que eu não esperava que estivesse acontecendo. Então, eu acho que é a mesma coisa aqui, quando você olha esse desafio, a gente olha para frente e pensa em, não, 13,75 é o suficiente para a gente ter uma inflação que vai convergir, mas para que meta? Aquela meta de 4,5 que a gente teve durante eu não sei quantos anos, ou uma nova meta de 3, que vai ser muito mais difícil de ser alcançada e a gente talvez questione ao longo do tempo se ela efetivamente é viável ou não. Dado tudo o que aconteceu na pandemia, a gente tem como, e todo o esforço fiscal que os países fizeram, a gente tem como olhar e falar o seguinte: vai ser tão fácil a gente ir para uma inflação de 3 no Brasil, ou esse juros vai ter que ficar parado por muito mais tempo? Então, eu acho que essa é a grande beleza dos fundos de renda fixa ativo, no sentido da gente, não é só se subiu demais, é quando vai cair a taxa de juros, quanto que tem de prêmio na curva, qual é o melhor instrumento para a gente estar expressando essa visão, se a gente vai ter uma inclinação positiva da curva, uma inclinação negativa, quais os vértices, como é que a gente faz para proteger o cliente, no sentido se a gente vai operacionalizar isso via opções, por exemplo, ou que tipo de estratégia que a gente vai tomar. Então, atualmente, para a gente, o grande desafio é esse, a gente olhar, por mais que tenha os outros indicadores, a gente principalmente olhar para a inflação, como ela vai acontecer, e a gente está expressando, a gente gosta desse miolo da curva de juros, que é janeiro 25, janeiro 26, mas a gente também vê que a gente teve um fechamento de quase que 200 bases nos últimos 30 dias. Então, é o tipo da coisa que gera um pouco de cautela no sentido da velocidade, se essa velocidade realmente vai efetivamente acontecer, ou se é mais uma aflição do mercado, ou uma correlação com volta de taxa de juros americanas que fecharam muito, e a gente aqui foi na onda um pouco. E eu acho que olhar todas essas coisas que a gente acabou de discutir, todos os indicadores, e além de tudo a gente também olha, um fundo quant, os indicadores técnicos são super importantes, então a gente meio que usa um pouco da parte técnica para estar olhando o mercado, para estar sentindo a melhor maneira de estar se posicionando, e o timing de mercado é super importante para a gente estar tocando os fundos. Bom, lá do nosso lado, vocês falaram de eleição e, por exemplo, a eleição é uma coisa que impacta zero na nossa gestão, tá? A gente não está olhando para isso, não está preocupado com isso, porque quando a gente define um processo de investimento, uma estratégia, a gente testou aquela estratégia, não foi 2 anos, 3 anos, foi olhando 20 anos para trás, 30, 40 anos para trás.
Então, o que a gente está querendo entender é como é que eu devo agir em cada situação, e é isso, no final das contas, que um algoritmo ali está fazendo, né? Eu falei aqui, na outra pergunta, falei um pouquinho sobre que a nossa geração de alfa nos nossos fundos de renda fixa, ela vem muito ali desse trading de trend following, principalmente os DIs, né? Mas acho que uma coisa que é super interessante para falar aqui para a plateia, né, de fundações que são super sensíveis à classe de NTNB, é uma outra parcela que tem ali no nosso fundo, que é um pedaço, no nosso fundo IMAB, que é o pedaço do beta, né, do benchmark, que é feito através de uma carteira de NTNBs. E aí é interessante porque é uma visão talvez diferente que os senhores têm. Basicamente, a gente enxerga aquilo como um problema de otimização. Você tem que escolher ali, hoje em dia existem 14 vértices de NTNB e você, de alguma forma, tem que escolher quanto de peso você vai definir cada um. Isso é um problema clássico de otimização, é um problema matemático, né? E a gente tenta olhar dessa forma. Então, hoje você tem uma coisa ali, por exemplo, essa semana não conta que teve vencimento, né? Mas você tem agora a B mais curta, que tem a B23, que está pagando 8%, aí o IMAB como um todo pagando ali próximo de 6,13%, você tem uma parte intermediária da curva com taxas talvez um pouco mais magras ali vis-à-vis a duration, enfim. E como você tenta combinar isso tudo para replicar aquele risco de duration que você precisa quando você tem um benchmark IMAB, né? Então, a gente tenta meio que fazer uma abordagem realmente matemática para chegar nessa resposta. E aí hoje, por exemplo, essa carteira é uma carteira que ela não está se aproveitando ali da B23, que é a mais curta de todo, mas tem bastante da B24, aí pula a parte intermediária da curva e depois vai para B50, B55, B60. Então faz quase que um barbell ali, né, concentrando ali numa parte um pouco mais curta e numa parte mais longa. E com isso você, por exemplo, pelo fato de você não ter a B23, você consegue fugir um pouco ali do risco de daqui a um ano você teria que estar rolando ali um pedaço relevante da sua carteira, se você tentar reproduzir ali de forma passiva, e que é um pedaço grande, né, do IMAB hoje. E você consegue fazer isso, essa composição, replicando exatamente o mesmo risco do IMAB, com a taxa hoje igual também, fugir desse risco ali, né, de reinvestimento que você teria. Então, é uma abordagem, uma forma um pouquinho diferente e que a gente também usa especificamente nesse produto, né? Agora, isso é o pedaço do beta. A geração de alfa realmente desses fundos vem mais ali das estratégias de trend following, que são estratégias que tentam capturar grandes movimentos de mercado. E aí você falou aí que daí nos últimos 30 dias fechamento que teve da curva de juros, né? E foi algo que, diferentemente de um fundo discricionário que precisa de um gestor interpretar, no nosso caso, como tem a fórmula matemática monitorando, começou a ver aquele queda, vamos ficar aplicado. Está no movimento agora de queda. Então, é isso, assim, funciona dessa forma a nossa atuação, né? Perfeito. Deixa eu fazer um follow-up. Claro, por favor, Eduardo. Não, até fazer um comentário, acho que muita coisa interessante foi dita. O Sérgio falou um ponto que eu achei muito, muito bom, muito pertinente, que é, ainda que a partir do ano que vem, né, a gente possa ter um cenário mais favorável para a renda fixa, uma série de perguntas permanecem válidas, ou seja, a velocidade da desinflação, qual vai ser o mix de política econômica que o próximo governo, qualquer que seja, vai implementar. E eu acho que a graça, né, a beleza da gestão ativa de renda fixa está exatamente aí, né, porque a gente pode ter cenários de queda da inflação, mas com caras totalmente diferentes, né, que vão depender daquilo que a gente vai acompanhar de hoje até lá, né, de quem vai ser o próximo governo, de qual vão ser as políticas escolhidas, etc. Então, a gente pode ter tanto um cenário um pouco com a cara daquele que foi, né, acho que o que prevaleceu no Brasil de meados de 2016 para cá, que foi um cenário onde o governo saiu muito da economia, né? Então, impostos contidos, redução ou manutenção de gastos públicos como proporção do PIB, um esforço no chamado parafiscal, né, que é banco público, empresas públicas também de reduzirem seus gastos. Então, foi um cenário muito que permitiu uma desinflação rápida, né, da economia. A gente pode ter um cenário com uma cara diferente desse, né, onde, ainda que haja uma desinflação, ela aconteça com uma participação maior do Estado na economia, portanto, ela pode ser menor, né, a gente pode ter uma Selic que demora mais para cair, né, se for um cenário de desinflação mais lenta. Eu acho que a beleza da renda fixa ativa é isso, porque a gente tem uma série de instrumentos, a gente, né, às vezes pensa que, como o nosso universo de atuação
parece restrito, né? A gente está falando de títulos públicos e seus derivativos, na verdade, a quantidade de instrumentos que a gente tem para fazer gestão ativa é muito grande, né? Desde o timing de mercado, né? Será que está na hora de ter mais renda fixa ou menos? Né? Isso a gente pode fazer de diferentes formas, acho que o que o Rodrigo colocou aqui, né, dos modelos de trend following, é super interessante. A gente pode fazer um ponto que eu acho que é muito importante, a escolha do indexador, né? A gente fala muito da NTNB, né? Eu acho que a NTNB virou, de certa forma, uma queridinha, né, no portfólio de todo mundo, mas a NTNB, ela tem um indexador dentre vários, né, que estão à nossa disposição. A NTNB é o IPCA+, a gente tem um prefixado, né, que em momentos, em determinados cenários, traz uma performance muito melhor. Tem o pós-Selic, que é o mais conservador. Então, dependendo do cenário, né, essas ferramentas que a gente tem à disposição de timing, de estar no melhor título público em função do indexador e de duration, né, vão ser fundamentais a partir do ano que vem também. Sua intervenção é ótimo, que você fez uma introdução para o meu follow-up, que é exatamente o que eu ia perguntar. Sim, você já me conhece há bastante tempo, sabe que eu sou... Estou procurando uma palavra que seja gentil para me autodefinir. Espera aí que eu vou levar um tempo para achar. Mas, assim, eu sou mais, talvez, preocupado do que a média. Eu fui bem gentil comigo agora. Então, a gente pode passar por um cenário, num horizonte não muito longo de tempo, de mudança de premissa. Tá? Talvez a pandemia tenha feito um pouco disso, né? O que era um padrão de consumo deixou de ser, o que era um desejo deixou de ser, e, eventualmente, numa mudança de governo, o que era uma diretriz econômica pode mudar. Tá? E aí eu queria fazer a pergunta, na verdade, como vocês conseguem incorporar esse tipo de risco às suas escolhas de portfólio? E aí, obviamente, a pergunta ela é um pouquinho diferente no caso do Rodrigo. No fim das contas, no caso do Rodrigo, é como você consegue trazer para a sua estrutura analítica, matemática, a possibilidade e a probabilidade de diversos estados da natureza contingentes. Tá? Aí, sei lá, vamos começar pelo Sérgio. Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma das grandes vantagens que eu acredito do setup que a gente tem da gestora. A gente tem uma integração muito grande entre as áreas, ou seja, são 3 fundos, 2 de renda variável e um macro, e os fundos de renda fixa ativo, tá? que eu incluo dentro da estratégia macro. A troca de ideias que a gente tem e o fluxo de informações que às vezes acontece, às vezes que eu te digo numa frequência, tipo, sei lá, 3, 4, 5 vezes ao dia, faz muita diferença, por exemplo, o que está acontecendo na curva de juros e o que eu dou de feedback para o time do Alexandre Silvério, com quem eu trabalho há 27 anos e meio, 28, e o que eles conseguem extrair, o feedback que eles me dão de volta. Então, às vezes, coisas que eu uso, não só do cenário das mudanças políticas e todos esses pontos que você levantou, às vezes esse input vem de resultados de empresa, resultados de investimento, como que quem visitou a empresa ou segmento tal, o que ele está achando, o que ele está falando. Por exemplo, empresas de commodities, o que o pessoal está falando do petróleo, não a gente que é macro, mas o cara que é especialista daquilo e está numa empresa e eu consigo esse input vindo de uma outra parte da gestora. Então, acho que isso de novo, né, a gente brinca, que como a gente já está mais velho, né, tem 1001 maneiras de se fazer Neston. Então, cada um vai achar a sua maneira de fazer. Tipo, o Maranhão vai fazer da dele, o Eduardo vai fazer da dele. Essa é a nossa, a gente acredita que dá certo, funciona para a gente, mas é muito isso, uma integração muito grande da discussão de mercado, de tudo que está acontecendo, junto com o cenário macro e junto com... Está vendo outros países, está olhando o que está acontecendo no Chile, por exemplo, você falou, mudanças que acontecem de uma hora para outra. Uma das posições que a gente tem no fundo macro, que não se aplica a isso, é o que está acontecendo no Chile. Taxa de juros do Chile, venda de reservas, como eles estão fazendo, problemas fiscais, conta corrente. Tudo isso foi a mesma história que a gente olhou e tipo assim, como é que o brasileiro conseguiu pegar, os hedge funds brasileiros conseguiram ir bem na abertura de taxa de juros americana. O pessoal olhou e falou, putz, a gente já viu isso no Brasil 500 vezes. Então, é tentar olhar e falar o seguinte, putz, o que está acontecendo no Chile? A gente está correndo um risco parecido? Qual é a mudança de cenário? Qual é o fiscal de agora em diante? Quais são as medidas que estão sendo tomadas? Qual o impacto que tem de, por exemplo, abrir mão de imposto para o ano que vem? Você teve um lado bom que foi
inflação esse ano caiu um pouco mais, fica a dúvida se esses impostos vão voltar e se você vai ter um pouco mais de inflação no que vem ou não, coisa que impacta completamente no timing do quanto que a Selic tem que ficar parada, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, putz, e o fiscal? O que vai acontecer? O que não vai? Então, à medida que a gente começa a comparar outros países, isso tudo vira input para a gente estar mexendo e pegando outros países e outras experiências como exemplo para como que a gente vai colocar isso dentro do portfólio de renda fixa, como que a gente vai gerenciar isso. Posso falar? Bom, acho que, até respondendo sua pergunta e puxando um pouco aqui a sardinha para a gente, acho que a primeira beleza aí disso que você falou é o seguinte, você tem aqui, todas as fundações têm aqui à disposição 3 gestores especialistas em gestão ativa. Então, o trabalho do gestor que faz a gestão ativa é justamente ir se adaptando a esses cenários diferentes que vão acontecendo, né? Então, pensando até aí nas carteiras das fundações e a gente sabe que teve um movimento grande aí nos últimos meses de o pessoal aumentando ali a parcela que estava em títulos públicos, etc. Poxa, não precisa botar tudo o título público encarteirado, você pode um pedaço disso alocar nos fundos que a gente tem aqui de renda fixa, porque a gente vai ter essa liberdade de conseguir se adaptando, né? Acho que esse é o primeiro ponto que acho que é legal. E aí, especificamente, a gente lá na Cadima, como é que a gente se adapta, né? Na verdade, o nosso trabalho lá como gestor quant é um trabalho de pesquisa. A gente brinca que nossa área de gestão não é uma área de gestão tradicional, é uma área de pesquisadores. Então, a área de P&D ali que você vai ter engenheiros, matemáticos, programadores, o dia inteiro buscando modelos, buscando coisas novas, tentando acompanhar o que há de mais moderno aí no mundo, em pesquisas, seja em matemática, em finanças, computação, em coisas que a gente vai conseguir aplicar ali na gestão dos fundos, tá? E isso é feito de uma forma ali que tem um processo extremamente rigoroso. Eu não vou tentar botar um determinado modelo ou fazer uma determinada posição no fundo porque eu acho que vai acontecer isso ou porque eu acho que vai acontecer aquilo. Não, eu vou fazer testes exaustivos para, de fato, entender quais são os riscos que estão implícitos naquele modelo e a gente lá é meio neurótico com essa coisa de gerenciamento de risco, tá? A gente sempre pensa assim, o que é o pior cenário que pode acontecer? Por exemplo, uma métrica que eu gosto de olhar muito, o mercado de forma geral olha muito para aquela métrica de Sharpe, né, que é o retorno sobre a volatilidade. É uma métrica que eu, Maranhão, não gosto tanto. Eu prefiro olhar retorno do backtest sobre o máximo drawdown em qualquer janela. Que aí você pega o pior caso realmente ali. É uma outra forma de se olhar retorno ajustado ao risco, né? Então, a gente tem um pouco desse DNA de ser meio obcecado ali de gerenciar riscos, de tentar sempre, vislumbrando o maior horizonte possível, você contemplar ali todos os cenários, entender ali o que é o pior que poderia ter acontecido se você seguisse aquela abordagem, se você seguisse aquele procedimento. Tá? Isso dá um certo conforto, porque por mais que a história não se repita exatamente, vão ter outros casos de estresse que já aconteceram. Ah, beleza, nunca tinha tido pandemia, mas nossos backtests pegam, por exemplo, o 11 de setembro. Pegam, por exemplo, o impeachment da Dilma, pegam, por exemplo, o Joesley Day. Uma série de outras situações que já aconteceram, que também geraram estresse no mercado. E isso tudo dá o conforto para a gente de a gente ver, pô, isso aqui de fato é um processo que é robusto e que eu posso seguir isso. Esse processo, esse modelo. E é o nosso dia a dia tentar aprimorar isso, tentar buscar coisas novas ali, para cada vez tornar os fundos melhores, né? São 10 pessoas lá, 100% focadas nisso, tá? Perfeito. Falar por último agora, e de certa forma eu concordo com diversos pontos que foram colocados pelo Sérgio e pelo Rodrigo. Em termos de, acho que visão de análise, a gente divide, né, com o Sérgio a importância de você ser uma casa de gestão completa, né, que te permite informação e análise que venha de todas, né, os centros de informação, de pesquisa. Acho que tem talvez um dos maiores gestores, ele é chamado de gestor macro, né, ainda que ele não se defina gestor macro, que é o Stanley Druckenmiller, né, americano. Talvez uma grande referência para todo gestor macro, né? Assim que como Warren Buffett talvez seja para os gestores de renda variável. E ele fala, ainda que eu seja um gestor macro, a minha principal fonte de informação vem da Bolsa, são as empresas, né? Que é uma informação extremamente completa, extremamente rápida, atual. Eu mencionei agora há pouco um número, né, de venda de veículos a prazo, financiado. Esse é um número que a gente vê acompanhando, né, justamente resultado de empresas financeiras.
Você, né, para nós somos gestores de renda fixa, acho que ter uma área de análise e gestão de bolsa traz essa informação a mais, que eu acho que é extremamente útil. Nosso trabalho é ter muita informação e saber escolher, obviamente, quais são as mais relevantes. Então, você poder ver como é que está o movimento de shopping agora, nesses primeiros dias de agosto, por exemplo, acho que é fundamental. E aí, então, eu concordo com esse ponto. Se eu fosse acrescentar, acho que alguma coisa nesse mundo de tanta incerteza que a gente vive, a gente falou um pouco sobre isso na primeira pergunta, né, de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, com inflação de 9% e uma elevação da taxa básica numa velocidade inédita, né, que deve continuar aí nas próximas reuniões do FED. O que a gente tem tentado muito fazer, como gestor mesmo, é não se ater a grandes dogmas, né, ter uma visão realmente, uma certa humildade para entender que tudo pode acontecer, né? E aí, onde a gente se refugia realmente é no processo de gestão. Tá? Um processo que tem que ser detalhista, um processo onde a gente tenta, como eu falei, ser um pouco mais empírico até do que teórico, né? Do que ter dogmas, grandes crenças do sentido vai dar certo, vai dar errado, a inflação nos Estados Unidos vai demorar para cair, né? E a gente ouve muito isso, né? Uma série de visões que se tornam consensuais, tanto em relação aos Estados Unidos como ao Brasil também. Então, nos Estados Unidos fala-se muito que vai ser fácil a inflação cair de 8 para 4, mas de 4 para 2 vai ser muito mais difícil. Pode ser, mas a gente não sabe. Então, a gente vai ter que, a cada dia, a cada mês, testar, ver se isso realmente está acontecendo. Aqui no Brasil, a mesma coisa, uma série de incertezas, né? Ontem eu acompanhei os painéis macro, né, e do ministro Paulo Guedes também. Muita pergunta. Então, acho que o nosso trabalho de gestão ativa realmente é ter um processo de gestão muito bem montado, e o nosso é um trabalho de dia a dia, né? Onde a gente tenta ser muito empírico, entender que, assim como a gente já viu muita coisa para frente, acho que tudo pode acontecer, e o nosso trabalho é realmente, dia após dia, olhar, analisar, rodar os modelos e tentar montar os portfólios da melhor forma. Eu acho que o grande ponto aqui é que isso é um grande jogo de gato e rato para achar simetrias, né? Porque, até trazendo um pouco o debate para o meu lado de economista, né? A gente leva tempo para entender, e eu espero que eu tenha entendido já, às vezes eu tenho um pouco de dúvida se eu entendi ou não, que o fundamento não necessariamente é o preço, e o jogo da gestão ele não é o jogo necessariamente do fundamento dependendo do horizonte, ele é um jogo do preço, né? É aquela velha história de ruim com preço de péssimo e péssimo com preço de Argentina, que a gente gostava de brincar inúmeras vezes. E aqui eu acho que tem uma questão importante que vocês três trazem de formas distintas, que é a identificação de como operar nesses pontos onde há algum descolamento, ou dos fundamentos macro, ou da estrutura matemática, vamos dizer assim, né? E aí eu queria trazer duas perguntas da plateia que se relacionam perfeitamente com isso, que elas são mais específicas, e aí eu queria ouvir de vocês as visões desses temas bem pontuais, tá? A primeira pergunta, ela está associada a, olha, nesse momento, com a simetria que a gente vê para frente, faz sentido ficarmos indexados, como por exemplo uma B25, ou faz sentido a gente ir para a CDI e esperar? E aí, um follow-up dessa pergunta quando para a taxa Selic e quando ela começa a cair? E aí, enfoques e formas distintas de chegar às respostas, tanto matemático quanto macro. E aí, vamos começar pelo Rodrigo agora. Respondendo sua primeira pergunta aí, entre ficar indexado em NTNB, ou pós, ou pré, ou o que é que seja, eu acho que aí é um trabalho muito mais de asset allocation, em que deve ser uma coisa ali bastante estrutural. A Francisca, ela sempre fala nos painéis dela, né, de você ter essa visão, assim, essa visão mais estrutural, pensando aí nas fundações, né, visão um pouco mais estrutural ali de fazer o asset allocation, e eu acho que basicamente é isso, assim, teoricamente não deveria mudar totalmente só porque o cenário mudou, é uma coisa mais estrutural, e claro que você vai ter uma outra coisa tática, né, e aí os produtos que nós três oferecemos, né, vai ter o produto ali que é IMAB, o produto que é CDI, acho que a fundação, na hora de ela alocar, ela pode pensar muito ali, qual é o benchmark que eu estou precisando aqui para esse pedaço, e aí pensar que vai ter um track erro, uma gestão ativa em cima daquele benchmark e fazer a sua alocação de acordo com isso. E aí vai depender muito de quanto fazer disso, né? A questão ali do perfil do participante, enfim, acho que é uma questão que conversa muito ali e não tem uma resposta única, infelizmente.
Mas a minha visão é um pouco essa daí. Não, perfeito. É muito alfaiataria, né? Não é uma coisa geral para todo mundo, caso a caso é um caso. Eu queria Sérgio e Eduardo também, suas considerações. Posso ir? Eu acredito muito na gestão ativa. Tá? Eu acredito muito num país, né, quando a gente olha no Brasil, como eu falei no começo, onde a economia passou em 6 anos de uma taxa básica, né, que veio de 14,25 para 2, volta para 13,75 em 6 anos apenas. Né, isso eu estou falando da taxa Selic, que é a básica, o overnight. Sem falar que a curva de juros, né, a curva de mercado, ao longo desses 6 anos também, apresentou uma volatilidade enorme. Né? Então, acreditar que no meio de tanta oscilação, a melhor estratégia é ficar parado, é ficar passivo, é não aproveitar, não me parece. Né? Por isso que eu acredito muito na gestão ativa, principalmente numa economia como o Brasil, que tem oscilação de taxa, que eu acho que é o primeiro insumo que a gente precisa, e tem instrumento. Né? A gente está falando aqui só de título público, de renda fixa, né? O painel anterior foi de outra renda fixa, né? que é o crédito. A gente está aqui falando mais da renda fixa pública, mas no Brasil, né, a gente que acompanha várias outras economias semelhantes, são poucas as que têm tanto instrumento de renda fixa líquido como nós temos aqui no Brasil. Né, uma curva de B que foi da 22, que venceu, agora esse ano tem a B60. Né, você tem prefixados também, uma curva longa, tudo com derivativo, DI, dá tudo líquido. Então, eu acho que não aproveitar isso tudo para fazer gestão ativa, procurando um alfa a mais, eu acho que é uma pena. Né? Então, eu acho que gestão ativa realmente é um negócio que deveria crescer. No Brasil, você ainda tem algumas jabuticabas, né, como o CDI. Né? Eu acho que o CDI, de fato, é a verdadeira estratégia super conservadora, onde você não corre risco nenhum, onde você não se preocupa com nada, você não se preocupa se teve uma guerra na Ucrânia, você não se preocupa com eleição, você não se preocupa com inflação, com nada, não tem volatilidade nenhuma na sua carteira, mas acho que qualquer investimento onde você sai um pouco do CDI, você tome um mínimo de risco, você já está falando de gestão ativa. Eu acho que na renda fixa a gente aqui mostrou o universo, o escopo é muito grande, eu acho que teve muita oportunidade nesses últimos anos, e quando a gente olha tudo que está acontecendo aqui e lá fora, acho que tudo leva a crer que as oportunidades vão continuar existindo. Posso só complementar um negócio que achei legal, Eduardo, que você falou, que eu também acredito muito na gestão ativa, e aí até uma coisa assim um pouco mais acadêmica, mas que acho que é legal de falar, para mim assim, a Bíblia da gestão ativa é o livro do Greenwood Kahn, que o cara fala justamente isso, daí você define ali o seu asset allocation, tá, o que é o benchmark que você quer, e qualquer coisa que você desvia dali, é o que você falou agora, é gestão ativa, que você está se desviando do seu benchmark. Então assim, talvez sejam 2 trabalhos que o investidor tem que fazer nisso, daí primeiro escolher ali quais são os benchmarks que ele quer ter, e depois escolher bons gestores para fazer a gestão ativa, que ele pode ganhar uma coisa a mais ali, e tem muita oportunidade. Vamos lá. Eu acho que a pergunta foi quase que uma pergunta binária, né? 0 ou 1, e não obrigatoriamente precisa ser 0 ou 1, na minha opinião. Então, no final das contas, eu volto para o ponto que já foi levantado aqui, dos instrumentos disponíveis para a gente estar gerindo os fundos. Não sei quanto o pessoal está familiarizado, mas, por exemplo, a abertura de taxa de juros que a gente teve aqui, que saiu, digamos, de 12 para praticamente 14, por que não ficar tomado em DI futuro para proteger a sua carteira de B? Dá para fazer? Dá. É a famosa inflação implícita, ou quer que seja, que foi um dos maiores ganhos que o mercado teve nos últimos não sei quantos anos. Mercado de opções. Dá para fazer coisas fantásticas no mercado de opções. Para vocês terem ideia, no ciclo de queda de 2016, tinha opções, tipo assim, o mercado não conseguia antecipadamente prever que a taxa de juros iria para um nível tão baixo. Tinham opções fora do dinheiro, que é o que isso quer dizer no final das contas, opções que têm muito pouco valor porque o mercado não acreditava que o Banco Central ia cortar a taxa de juros numa velocidade tão rápida que chegasse naqueles níveis, que pagavam, por exemplo, 10 para 1. Então, é isso que a gente faz, a gente tenta buscar simetrias, aonde a gente tenta maximizar, tipo, se proteger dos riscos, e tenta, às vezes, maximizar alguns pontos que parecem ser interessantes na gestão. Então, tem N soluções, como o Marião falou. Você pode
escolha o ponto da curva de B que você quer. Você pode travar a sua B com o DI futuro e que você vai ficar na implícita, se esse é o cenário. Você pode fazer trades de curva, que também vão te proteger. Ou seja, é uma infinidade de instrumentos que tem para fazer. Então, o bom é estar sempre no mercado, estar sempre discutindo, estar olhando sempre o cenário macro, que é o que vai embasar, pelo menos na nossa gestão, as posições, e usufruir de todos os instrumentos que efetivamente tem, e estar olhando tudo. Perfeito. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês. Pergunta e por quê? E eu queria que vocês respondessem. Vai ser uma série de perguntas curtas. E a ideia é que fique um pouco dinâmico, tá? Vamos lá. Uma simetria e por quê? Não precisa, só regras do jogo, antes de tudo. Não precisa ser necessariamente uma coisa que está refletida na gestão de vocês, mas que vocês consideram relevante para o debate e que pode estar refletida na tomada de decisão. Tá? Então, vamos lá. Uma simetria e por quê? Só uma. Normalização de taxa de juros americana. Por quê? Porque as condições financeiras ainda estão muito frouxas para levar a inflação para o nível que ela deveria estar. Maranhão. Estratégias de trend following, porque são estratégias que você se aproveita de surpresas do mercado, são estratégias que você captura, chama de curtose, as caudas gordas do setor. Então, mercado, cada 6 meses você tem uma surpresa e, na minha opinião, o melhor jeito de você capturar isso são com estratégias de trend following. Perfeito. Eduardo. Eu acho que taxas longas em torno de R$6, né, 13 nominal, você tem uma taxa, primeiro, e por quê? Real que não se sustenta, né, se o Brasil pagar 6% de juro real, isso você vai saber melhor do que ninguém, nível inviável, a dívida pública explode, então 6% não será. Ou o Brasil fará o que tem que ser feito e a taxa vai ser menor do que essa, ou a gente entraria, né, num cenário extremamente negativo, uma espiral inflacionária, onde a inflação também não vai ser essa do jeito que está. E a gente já viu de tudo, né? Eu lembro, por exemplo, na última eleição, os movimentos, acho que o Sérgio falou isso também agora há pouco, os movimentos são muito rápidos, né? Então, acho que são nesses momentos onde tem muita incerteza, onde ninguém quer tomar risco. Eu acho que o maior risco que a gente corre é ficar excessivamente conservador. O que tira seu sono e por quê? O que tira o meu sono? Não tomar risco. Por quê? Porque eu não vou estar exercendo o mandato. Maranhão. Algum bug de algum robozinho lá nosso, é o que tira o sono, acho que de qualquer gestor quant que faça trabalho sério. Então, para se proteger disso, a gente é obcecado com a parte de risco operacional. Acho que é o que o gestor quant tem que ter mais preocupação, mais cuidado, são os controles de riscos operacionais, para evitar que, quando acontecer algum bug, não cause nenhum estrago. Edu. Eu diria que é um cenário parado. É um cenário onde, para falar, por exemplo, de reunião de Copom, muitas reuniões com Selic constante. A gente já viu isso, a gente já viu, acho que 2004, tem tempo, foi muito assim. 2010, se não me engano, recentemente, teve um pouco essa cara, porque o nosso trabalho é procurar oportunidade. Deixa eu procurar aqui, deixa eu procurar ali. E se fica tudo parado, né, o seu trabalho, você não sai do lugar. Perfeito. Pegando a sua deixa. Um dinheiro que está na mesa agora e por quê? Pode ser. Se você falou que vai você. Tá bom. Um dinheiro que está na mesa para mim, uma estratégia de opções que a gente tem para abril 23, que a gente fez há pouco tempo atrás, pagando 3,5 para 1. Perda limitada e vai muito de acordo com o cenário que a gente tem, que é a manutenção de taxa de juros até abril. Parafraseando o Markowitz, acho que o único almoço de graça no mercado é diversificação. Então, não acho que tem dinheiro na mesa para nada. Dinheiro na mesa é difícil, né? De uma forma geral, a gente acha que os ativos brasileiros estão baratos. Tá? Isso vale para renda fixa, vale para renda variável também, vale para moeda. Tá? A gente lá, por sermos uma casa, né, completa, a gente sempre, até quando a gente pensa de Brasil, a gente traz a renda fixa para essa discussão também, a gente sempre tenta pensar dos ativos locais, qual seria o melhor para frente. Será que a bolsa vai ser melhor? Será que vai ser o câmbio? Será que vai ser a renda fixa? Isso depende muito, né, de uma série de nuances do cenário, da política econômica.
E tem momentos como hoje que essa incerteza existe, porque a gente ainda vai passar por uma eleição, a gente ainda vai ter um novo governo que vai dizer, né, até agora muito pouco foi falado sobre o que serão as políticas econômicas, né, os detalhes. Como eu falei agora há pouco, a gente acredita que o que precisa ser feito será feito, dado o perfil do que a gente está vendo, mas esses detalhes você não sabe. Então, quando a gente olha para o Brasil hoje, o nível de preço histórico e dadas as incertezas que tem, a gente acha que o Brasil está barato. Uma fronteira de operação da empresa de vocês que ainda não foi ocupada, mas vocês estão olhando nessa direção. Seja em ativo, seja em fundamento, seja uma outra forma de pensar, alguma coisa que vocês estão pensando em fazer para ampliar o escopo de atuação que vocês têm. Eu falaria novamente num ponto que a gente acredita, né, que é realmente na importância do processo, e no nosso caso, a gente acredita na visão de uma empresa completa, né, com diferentes centros de resultado. Então, renda variável que conversa com renda fixa, que conversa com a parte macro, que conversa com crédito. A gente tem uma área de crédito também, sempre com uma visão de processo, né, de processo de gestão. Eu acho que o nosso trabalho, e eu sou um apaixonado pela gestão ativa, né, eu já falei aqui, eu acho que a graça é porque todo dia a gente tem material para trabalhar, todo dia o cenário mudou, todo dia um novo número é divulgado, a gente, né, atualiza os modelos, as projeções, então acho que essa seria a minha resposta. Rodrigo. Cara, difícil essa. Quer mais tempo para pensar? Então, tá bom. A parte de inteligência de dados, a gente já está investindo nisso no departamento econômico, a gente quer levar isso para a gestão, a gente vê que, para a gente que está recomeçando com a experiência que a gente tem, a gente costuma brincar que a gente vai cometer novos erros, não os antigos, e isso é uma página em branco para a gente que brilha os olhos. Então, investir nessa parte de como que a gente faz para ter análises cada vez melhores, e a gente vê essa parte de tecnologia de dados como hiper importante, tanto para a parte de trading, quanto para a parte de departamento econômico e análise macro. Perfeito. Bom, em termos de produto, a gente lançou algumas coisas novas recentes, de renda fixa, que é uma fronteira nova, né, lá para a Cadima, esses produtos realmente FIRFs, né? Mas isso é uma coisa que vem evoluindo sempre e está no nosso radar. Até alguns parceiros nossos têm nos provocado assim, sobre outros benchmarks diferentes que a gente poderia lançar produtos, e que para a gente é uma coisa relativamente simples, que os mesmos modelos a gente consegue aproveitar fazendo pequenos ajustes e criar novos produtos, né? Então é uma coisa aí bacana que a gente está olhando. Cada vez mais a gente quer ser enxergado como uma gestora capaz de prover soluções para os parceiros, inclusive soluções tailor-made, eventualmente. A gente tem a expertise disso, os nossos backtests, etc. Então, é meio por aí, sabe? Ser um provedor de soluções ali com essa abordagem quantitativa. Legal, gente. Bom, pessoal, eu acho que a gente já está chegando no nosso horário, né? Queria agradecer a presença de vocês três. Eu aprendi muito, foi muito, muito legal. São visões muito distintas e visões vencedoras. E eu acho que esse é o grande ponto, que já foi falado aqui várias vezes. Não tem um caminho certo. O certo é não fazer besteira, né? Então, de novo, agradeço, obrigado a todos e até a próxima.